As relações do Anthony sempre foram instáveis. Eu acho que ele está projetando nesse casal que ele viu a instabilidade dos próprios relacionamentos. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays. Hoje, toda segunda-feira, tem vídeo de Chili Peppers no canal e eu não precisei nem contar os votos, né? White Braids and Pillow Chair ganhou de uma forma avassaladora, né? Eu fiquei acompanhando ali os comentários durante a semana e não teve nem disputa, né? Pessoas pediram outras músicas, eu vi ali, tinha algumas ali também que eu poderia traduzir, mas não. White Braids and Pillow Chair venceu. É uma música que eu gosto, é mais lentinha, mais calminha, mas ela é muito legal, tem uma história bem doce. Então o Anthony aí mostrando o seu lado mais amoroso, mais carinhoso. E a gente já vai traduzir ela, mas primeiro vamos para a reflexão de hoje, né? Vamos continuar o nosso papo aí com os diversos temas que as pessoas pedem e deixam nos comentários pra gente refletir. Esse canal também fala de psicologia, além de música e inglês. Semana passada refletimos sobre relacionamentos, né? Anteriormente refletimos sobre bullying, raiva. Então são muitas coisas que estão interligadas com o tema de hoje, porque a Rena Furtiva é inscrita assídua nos comentários, né? Tá sempre aí contribuindo, pedindo músicas, né? Deixando sua opinião. E eu agradeço a todos que fazem isso nesse canal. Eu gosto de deixar muito claro, né? Que eu sou muito grato a todos que contribuem, participam ou simplesmente assistem os vídeos. E a Rena Furtiva pediu para eu contribuir, né? E aí fazer a minha contribuição e criar uma reflexão sobre autoestima. A autoestima, para mim, né? Ela tem a ver ali na parte mais clássica seria, né, a autovalorização, né, um trabalho interno, né, um trabalho feito de mim para mim mesmo, né, mas eu preferia chamar de autoaceitação. O que raiva, bullying, trauma tem a ver com autoestima, né? O nosso inconsciente, ele funciona com um deslocamento de energia. E a raiva é uma expressão muito forte, assim, né? Freud diz que o nosso inconsciente é mais ou menos como se fosse uma panela de pressão. A gente tem que abrir a válvula para fazer um escape dessa energia. A gente faz isso o tempo todo, de todas as maneiras, né? E o que acontece com a raiva é que tem muita energia querendo sair, tem alguma coisa que está fazendo, né, empurrando essa força para fora do aparelho psíquico. Geralmente, quando é muito forte, é um trauma, né? E o que acontece com o trauma, e por que eu falo dessa noção de empurrar a energia para fora? Porque quando tem um trauma, tu acaba sempre apontando para fora, né? O culpado é externo. Alguém me fez alguma coisa. Isso acontece, óbvio, isso é um fato, né? Geralmente quando alguém sofre um trauma é porque alguma coisa ocorreu, uma situação traumática que às vezes, né, nem sempre é uma pessoa que causa um trauma, mas na maioria das vezes alguém te fez alguma coisa. O que acontece, o ruim desse movimento, né? E é por isso que tem que ser tratado, é que tu acaba externalizando, né? Então, o motivo, né? Eu sofri bullying, as pessoas não prestam. Não é eu tentar entender o que aconteceu comigo e como eu ressignifico esses acontecimentos, né? Eu acabo, então, me fechando socialmente, me fechando e tendo simplesmente poucos amigos, ou às vezes até nenhum, porque eu não quero mais conviver em sociedade, porque as pessoas não prestam. Então a gente acaba externalizando, apontando o dedo, não trabalhando em si mesmo, porque isso sim é um sintoma e é uma reflexão de uma situação traumática. Hoje em dia a gente tem essa disseminação generalizada, né, a igualdade, né, tudo para todos, né, todo mundo tem que ser aceito por tudo, não importa o que a pessoa faça. E isso vai de contra o que eu acredito ser o nosso propósito nesse planeta, né, sendo mais espiritual. Mas a autoestima, como eu falei, tem a ver com a autovalidação, a autoaceitação. Por natureza, nós somos diferentes. Nós temos cor de pele diferente, nós temos altura diferente, nós temos peso diferente, nós temos rostos diferentes, cabelos. Todas as nossas características humanas e biológicas são diferentes. Elas são iguais em algum momento, mas a maioria das vezes elas são diferentes, né? Elas pertencem a um grupo, mas elas têm muitas diferenças entre si. E eu acredito que isso seja programado, né? Como dizia o meu professor, os engenheiros celestiais, as pessoas que criaram a humanidade, elas criaram nós assim de propósito. A gente não é igual porque a gente nasce com defeitos e a gente nasce com qualidades. E quando tem uma autoestima ou uma falta de autovalorização, tu foca muito mais nos teus defeitos e às vezes tu foca tanto nos teus defeitos que tu nem enxerga as tuas qualidades. E aí o que acontece se tu junta esse desbalanço, né? Tem um imbalanceamento de forças. Se tu junta isso com ideologia, tu quer fazer o quê? Nivela todo mundo pelos teus defeitos. E eu vou dar um exemplo que eu tenho em sala de aula, né? Minha colega é marxista. Então, já começa por aí, declarada marxista. Marxismo é uma ideologia totalmente idealizada, né? Partindo da bondade, partindo que as pessoas não têm vontade, que as pessoas não têm defeitos, que as pessoas não são gananciosas, né? Então o marxismo parte do princípio que é tudo igual para todos e todo mundo vai ser bonitinho, respeitoso e tudo vai dar certo, né? Então já começa de um ponto de idealização. Ela não cuida do próprio corpo,
acima do peso, ela não consegue sair de casa e funcionar na sociedade sem remédio, e eu sei de tudo isso porque ela fala nas aulas, né? Então ela não consegue nem levantar a mão para falar na sala de aula. O professor tá falando uma coisa, ela já interrompe. Então ela não tem nem respeito pela palavra do próximo e ela mesma abre a sua vida para todo mundo que quer ver, né? Tem problemas familiares, porque ela também já falou nisso. Então tu consegue enxergar que todas essas coisas aí, né? E aí tu fala assim, mas poxa vida, tomar remédio é um problema. Não, não é um problema tomar remédio, né? Tem pessoas que precisam de remédio para funcionar em sociedade. Mas tu junta todas essas outras coisas, né? Esse pensamento idealizado, os problemas internos dela, é óbvio que ela vai se identificar com uma ideologia que perdoa, né? O fato de ela não querer enfrentar os seus medos e poder apontar o dedo para os outros. E esse é o perigo das ideologias modernas. A pessoa não quer fazer o trabalho interno e ela aponta o dedo para fora. Aí a culpa é do sistema econômico, a culpa é das pessoas, a culpa é dos opressores, a culpa é do homem, a culpa é dos brancos, né? E aí a gente tem todas essas teorias, né, fantasiosas, cheias de palavras complicadas, que no fundo elas se traduzem em eu não quero cuidar de mim. Ou pior ainda, né? Eu não me valorizo, então eu preciso obrigar o outro a me valorizar. E um exemplo disso perfeito para exemplificar como eles adoram apontar para os outros é o Chris Cornell, né? O Chris Cornell é o exemplo do privilegiado. O cara era bonito, o cara era californiano, surfista, bronzeado, tinha uma das mais belas vozes do rock and roll e de qualquer outro estilo, tinha um casamento que ia bem, tinha uma filha que estava indo bem também na sua vida particular, né? Porque foi exposto ali, quando ele morreu, a esposa falou muito bem da vida pessoal que eles tinham, né? A viúva do Chris Cornell. Então dava para ver que todas as áreas da vida do cara, né? Ele tinha reconhecimento mundial pelo seu talento, pelas suas letras poéticas, pelos covers fantásticos que ele fazia de músicas de outros artistas, né? Então ele como performático, ele como pai de família, ele como homem e como uma pessoa, ele tinha muitos talentos, tinha muito dinheiro, né? Para provocar os marxistas aí, né? Ele tinha muito dinheiro, o cara era milionário, vivia numa mansão na Califórnia e tirou a própria vida. Então por que será, né? Já que o marxista gosta tanto de focar em dinheiro, por que alguém que tem tudo, tem todos esses privilégios, acaba tirando a própria vida? Porque o trabalho interno dele não estava sendo feito, né? Ele tentou se cercar de coisas externas, mas tinha alguma coisa dentro dele que ainda não estava sendo trabalhada, né? Então eu acho que essa é a melhor ideia que eu posso até encerrar esse vídeo de hoje aqui, é que o trabalho é interno. A pessoa que aponta para fora, aponta para os outros, aponta para o sistema, essa aí tu já pode ver de cara que tem algum trauma muito interno. Por que eu sou tão duro com os meus colegas? Porque esses vão ser futuros psicólogos. Essas pessoas vão ter um certificado que garante que elas podem ajudar os outros. Mas tu realmente quer ser ajudado por alguém que não se ajuda? Alguém que não faz o trabalho interno? Eu não quero. E aí eu acho que também faz parte, né? Não deveria ser minha responsabilidade, mas eu me sinto responsável pelas pessoas que vão ter a mesma formação que eu. Quando eu me formar psicólogo, eu tenho certeza que meu trabalho interno está sendo feito. E aí eu vou poder ajudar os outros a caminhar e trilhar o mesmo caminho até o ponto onde eu trilhei, né? Como eu falei, é uma construção. A gente vai descobrindo e desbravando um pedaço do caminho para poder ensinar a pessoa que está vindo atrás a desbravar. Então uma construção, uma corrente, né? Um puxa o outro. É assim que funciona de um jeito saudável. Auto é interno, é eu comigo mesmo, né? Estima, valorização, aceitação. Quanto mais a gente trabalha na gente, mais o mundo em volta de nós muda, mais o jeito que a gente percebe o mundo vai mudando, né? Então eu espero aí que essa reflexão tenha ajudado em alguma coisa, né? Hoje foi bem forte, né? Teve muitos assuntos, alguns assuntos diversos, mas eu espero que pelo menos algum pontinho dessa reflexão tenha feito alguma diferença aí para as pessoas que estão assistindo, né? E pode deixar aí embaixo nos comentários também uma sugestão para a próxima reflexão, mas o trabalho é interno, pessoal e intransferível. Vamos para a música de hoje, então, White Braids and Pillow Chair. Então, as tranças brancas e a almofada, o travesseiro de cadeira. Diz o Anthony aí que estava num restaurante e viu um casal de velhinhos que o cara tinha tranças muito longas e a senhora levou a própria almofada para sentar na cadeira do restaurante, né? Então, aí uma cena, né, bem amorosa, como eu falei no início do vídeo de hoje, onde o Anthony disse que isso aí inspirou ele e disse que um dia ele faria uma música com esse nome, né? Então tá aí uma situação, é a arte imitando a vida e ele teve essa inspiração bem mais, né, fugindo do tema atual, né? Ou talvez até um Anthony aí refletindo sobre a velhice, né? Então talvez ele se imaginou aí no lugar desse casal, mas eu já tô projetando em cima da interpretação do Anthony, mas vamos ver se na música, né, o que ele escreveu que tem a ver com isso, né? Vamos pro verso 1. I'm a Tango tiger and I want to rip it all to shreds so I can ask it why. She's a loaded cobra and she wanted to be with me for the ride. In a Sunday diner, I'm reminded there's no finer place to kiss than one like this. Então aqui a gente já tá vendo que já tá poético, mas referenciando então a esse casal, né? Já que a gente sabe esse contexto da história, já fica mais fácil de entender, né?
Então essa ideia dele ser um tigre enroscado, emaranhado, né, já tem todo o contexto desse início da música, né, que inspirou ele a escrever essa música, né, um casal de velhinhos ali e o cara com suas tranças enroscadas, né, enroladas, na verdade tem a ver com, talvez tenha ali, ele deve ter um fio de cabelo branco, um fio de cabelo preto, né, e aí pode ser uma analogia ou uma referência à ideia do pelo do tigre, né, que tem aquelas listras, né, and I want to rip it all to shreds so I can ask you why, né, eu tô enroscado, essa ideia talvez de que né, se a gente falar das tranças, pode ser que ele não goste das tranças, mas a gente não tem esse contexto, né? Mas talvez a situação que ele esteja vivendo, ele quer, né? Ele é o Tangled Tiger, ele é o tigre enroscado, enrolado. Então pode ser que esse cara tá preso. Então, mas o Anthony descreve essa cena como uma cena de ternura, né? Então a gente ainda não sabe o que tá prendendo esse tigre. Então tá meio nebuloso ainda, né? I want to rip it all to shreds, né? Então, rip é a ideia de cortar, rasgar e shreds é pedaços, né? Então é por isso que ele tá falando assim, né? Por isso que eu dei esse contexto, né? A gente não sabe ainda o que esse cara quer rasgar, né? Ele tá enroscado, enrolado em alguma coisa, tá preso. A gente não sabe o que ele quer cortar e se desvencilhar que tá prendendo ele. So I can ask you why. Então para que eu possa perguntar o porquê, né? She's a loaded cobra and she wanted to be with me for the ride, né? Ela é uma cobra carregada, né? Então, she's a loaded cobra. É a ideia de cobra é uma cobra, uma serpente, né? Das fora. Eu não sei a contrapartida brasileira da cobra, né? Para nós seria cobra, mas, né? Para eles cobra é uma cobra específica. Mas a ideia de que é uma cobra, se eu não me engano, é uma cobra agressiva, é uma cobra que não tem pra ninguém, é uma cobra difícil, isso eu lembro que eu tenho certeza. Mas então ela é uma cobra carregada, pode ser carregada de veneno, pode ser carregada pronta para atacar. And she wanted to be with me for the ride. E ela queria estar comigo para o passeio, né? Ou seja, mas o passeio na verdade é a vida, né? For the ride é a ideia de... É uma expressão lá que eles têm que na verdade diz que é a pessoa te acompanhar, né? Te acompanhar por um longo prazo, né? Então, talvez esse cara esteja questionando a sua relação, né? Ou o Anthony, acho que aqui pode ser mais do que isso, né? Como o Anthony não tem relações muito estáveis, né? As relações do Anthony sempre foram instáveis. Eu acho que ele tá projetando nesse casal que ele viu a instabilidade dos próprios relacionamentos. Eu acho que é isso. In a Sunday diner, I'm reminded there's no finer place to kiss than one like this, né? Então aí, num restaurante de domingo, né? O Sunday diner, né? O diner é aquele clássico restaurante americano, né? Com aquelas mesinhas, aquelas coisas bem tradicionais, assim. I'm reminded there's no finer place to kiss than one like this. Eu sou lembrado que não tem um lugar melhor para beijar do que um lugar como este, né? Então, no restaurante, né? Nesse lugar de costume, onde eles já vão se encontrar sempre, né? But babe, I can see what's right with you. Why braids and pillow chair? I could spend my nights with you, this pussy willow. Então, mas bebê, eu consigo enxergar o que tem de certo em você. Why braids and pillow chair, né? Então aí as tranças brancas e a almofadinha de cadeira, né? Então, talvez apesar das diferenças de tudo que aconteceu com eles ainda conseguem sentir amor um pelo outro, né? I could spend my nights with you, this pussy willow. Então eu poderia passar as minhas noites com você. Pussy, né? Tem aquela, pode ser a gíria para a parte feminina, mas também pussy tem a ideia de gato, né? Gato, ou a ideia do mascote, a ideia do bichinho peludo. Complicado, né? Complicado tentar levar a sério uma letra do Chili Peppers, né? O bichinho peludo. O que será que é, né? Mas teve a letra que a gente traduziu do Lindsey Buckingham, né? Willow é o salgueiro, aquela árvore, né? Mas também tinha a ver com o travesseiro, né? Ele rima com travesseiro lá, na época que a gente traduziu o I Don't Mind do Lindsey Buckingham, né? Baita som. Então... esse travesseiro ou esse salgueiro, essa posição de conforto que tem a ver com um mascote, né? Então, eu vou traduzir Pussy Willow como uma situação, né? A ideia de passar a noite com a pessoa e o Pussy Willow, eu vou traduzir como assim, eles passam a noite em momentos de conforto. Eu acho que é melhor do que tentar traduzir as palavras separadas, assim. Então, eles estão confortáveis passando a noite um com o outro. É melhor do que tentar achar que é uma gíria, porque também é um casal já mais idoso, né? Claro, tem a mistificação que idosos não transam, mas né, tem aquela coisa mais, até pelo jeito que ele descreveu a situação, tem um momento mais de ternura. Então eu acho que não tem muito a ver com maldade por enquanto, né? Ou pelo menos nessa letra o Anthony desculpou a maldade, né? Baby, I can see all sides of you, white braids and pillow chair. I don't know what I would do without your pillow. Ah, tá aqui, ó. Então, bebê, eu consigo ver todos os lados de você, todos os seus lados, todas as suas facetas, né? White braids and pillow chair, então as tranças brancas e a almofada de cadeira. I don't know what I would do without your pillow. Então eu não sei o que eu faria
sem o seu travesseiro. Então tá certo. Pussy Willow, Pillow, então ele fez que nem o Lindsey Buckingham, rimou os dois, mas eu acho que o Willow não deve ser salgueiro, deve ser alguma outra coisa que remeta para eles essa ideia de conforto, né? Então eu não sei o que eu faria sem o seu travesseiro, então essa ideia de a situação de que eles passam juntos é confortável, né? She's a Bobby Darin singing to the fish and her in sacrifice. Oh, that's her knife. There's a Carmen Gia parts all back and we believe it's alive. You can see the river running through my devastated concrete eyes. They don't deny it. Então, she's a Bobby Darin, né? Ela é um Bobby Darin é um cantor. E ele tinha duas músicas ou várias, né? Que falavam sobre pesca ou usavam analogias de mar, oceano e pescar para traduzir a sua poesia, né? Então, Singing to the Fish and Herring Sacrifice, né? Cantando para os peixes e o sacrifício dos herring, né? Herring é um tipo de peixe também, né? Oh, that's her knife. Então, essa é a faca dela, né? Que também tem uma música que eu acho que ele fala sobre isso. É um artista que eu não conheço muito, né? There's a Carmen Gia parked out back and we believe it's alive, né? Então, tem uma Carmen Gia, clássico carro aí da Volkswagen, né? Eu amo carros antigos, mas a Carmen Gia não é um carro que eu amo, né? Então, eu prefiro muito mais os carros dos anos ali 60 e 70. Carmen Gia, pra mim, não tem um design que me atraia, mas eu sei que no Brasil muita gente gosta desse carro, né? Então tem uma Carmen Gia estacionada lá nos fundos e nós acreditamos que ela esteja viva, né? Então essa ideia, né, também mais romantizada, assim, né, dos casais mais antigos, assim, e pessoas também, né, assim como eu, que gostam de coisas antigas e sentem essa ideia de não é necessariamente que o carro esteja vivo, mas que as coisas mais antigas têm uma alma, né? Então as coisas feitas, né, coisas, por exemplo, eu que sou músico, né, gosto de amplificadores com válvula, né? Então isso é uma coisa clássica dos músicos, né? Um amplificador valvulado, ele dá vida para o som, né? Então acho que essa coisa mais romantizada de acreditar que o carro tenha vida, né? You can see the river running through my devastated concrete eyes. They don't deny, né? Você pode ver o rio correndo através dos meus olhos devastados de concreto, né? E eles não negam, né? O que me remete aqui é o rio de LA, né? LA tem aqueles canais lá no meio da cidade que geralmente eles, em tempo de chuva, eles sobem, né? Como tem em vários lugares do Brasil também, né? Em tempo de chuva eles sobem, eles dão vazão à água aí. Então esses rios que passam e cruzam a cidade, eles, em LA especificamente, eles são todos concretados, né? Então aquela clássica cena que tem, né? Tem até aquela missão no GTA que tu tem que andar pelos canais de LA. Então é clássica cena e visão. Engraçado que jogar GTA faz com que o cara consiga traduzir uma letra do Chili Peppers, né? Mas essas são aí as referências, né? Mas porque a cidade tem realmente esses túneis de concreto que passam o rio e também dão vazão à água, né? Então, os meus olhos devastados, eles conseguem enxergar o rio andando, né? O rio correndo pelo concreto, né? Aqui a palavra concreto dá para desvendar o que ele tá falando, né? E remetendo a esses canais de LA, né? Aí ele repete o refrão e termina a música dizendo California Blue, sing to you, things to do. California Blue, sing to you, deep Ventura Sky, rolling Y, né? Então, California Blue, né? Então aqui Blue remete ao blues, né? Essa ideia, essa depressão californiana, né? Ou seja, esse sentimento, talvez assim, a melancolia, né? O sentimento que ele tem quando ele deixa a Califórnia, ou até esse sentimento amoroso e melancólico que ele sente pela cidade, né? Califórnia, sempre nas letras do Chili Peppers, né? Sing to you, things to do, né? Então, o blues da Califórnia canta pra você as coisas para fazer, né? Ou seja, a inspiração que o Anthony tem da Califórnia. California Blues, sing to you, Deep Ventura Sky, rolling by, rolling Y, né? Então, o céu profundo de Ventura, né? Ele tá rolando por e rolando por quê, né? Mas a ideia de rolando, talvez, eu imagino que ele esteja aí numa viagem, né? Então ele está viajando e está passando por Ventura, que é uma cidade da costa oeste dos Estados Unidos também. Então ele está fazendo essa viagem aí, descendo, porque eu acho que aqui depois, né? Ele fala Santa Cruz, ele fala São Francisco, então tem essas cidades aí da costa oeste, então ele está fazendo uma viagem, talvez até, para pensar, refletir e ter inspirações, né? E a inspiração é o Sing to You, né? Então tá cantando essa própria paisagem, esse lugar que ele tanto gosta, tá cantando para ele, né? Cantando no ouvido, cantando no inconsciente, as inspirações para ele criar músicas, né? E até essa cena dos velhinhos que ele viu que também inspiraram esse som, né? Então é um som de inspiração, momentos dos lugares que ele gosta que podem se transformar em música. Aí ele diz Santa Cruz in June, either blue, surf the moon. Santa Cruz in June, surf the moon. San Francisco Bay, safe to say, paved the way, né? Então aí, Santa Cruz em junho, né? Junho é o verão, né? Então, surfista, Santa Cruz, clássica, né? Marca de acessórios, de skate também, né? Então, Santa Cruz em junho, either blue, surf the moon, né? Então, talvez azul, né? Talvez azul pode ser o oceano, pode ser um dia claro, mas também pode ser either, talvez, ou essa ideia de que ele é indiferente o que esteja acontecendo, ou seja, talvez esteja azul, ou ele esteja melancólico, ou o dia tá bonito.
surf the moon, né? Surfar a lua, né? Ou seja, ir até o tardar do dia, aproveitando aí as atividades que ele gosta, ou surfar a lua também pode ser a ideia de uma viagem psicodélica, né? O surfista prateado, me remete a isso, né? Que é totalmente psicodélico lá dos anos 60, né? Santa Cruz in June, Surf the Moon. San Francisco Bay, safe to say, paved the way, né? Então a Baía de São Francisco, eu não preciso dizer, ou é seguro dizer, que ela pavimentou o caminho. Pavimentar o caminho, na verdade, tem essa ideia, né? E aqui termina o som. Mas pavimentar o caminho tem a ideia de que São Francisco foi uma cidade muito importante nos movimentos musicais, nos movimentos revolucionários, nos movimentos ideológicos também, né? E até hoje São Francisco exporta ideologias, né? Boas e ruins. Então tem essa contribuição, né? São Francisco foi também a capital e o centro da Corrida do Ouro. Então tem muita coisa que aconteceu na história americana aí que foi iniciada, né? Dock at the Bay, né? É o Otis Redding cantando sobre São Francisco também, né? Então aí figura importantíssima aí para a história da música que também era de São Francisco, né? E talvez aí também pode ser um porto muito famoso que também trouxe muitas coisas para a colonização dos Estados Unidos. Então tem uma importância significativa, né? São Francisco não só musical e cultural para os Estados Unidos, e é por isso que ela pavimentou o caminho para os outros artistas e provavelmente até o Anthony seguir aí na sua carreira, né? Então essa foi White Braids and Pillow Chair. Obrigado a todos que pediram música aí. Pode deixar embaixo nos comentários uma tradução, né? Uma intenção diferente. Essa música é muito poética. Então a gente pode continuar conversando sobre esse assunto. Pode deixar a música para o próximo episódio. E também aí uma ideia de reflexão para um próximo vídeo do canal. Então meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English. Quem sabe inglês, tira suas próprias conclusões.